pessoal, estamos aqui novamente para bater um papo relacionado à saúde. E o assunto de hoje é a síndrome do intestino irritável. Isso significa que a síndrome do intestino irritável é uma condição crônica de longo prazo do intestino, que causa episódios de cólicas abdominais, inchaço, constipação ou até diarreia. É um problema com a forma que o intestino funciona. Caso contrário, não há nada de errado com o seu intestino. A síndrome do intestino irritável significa que pode causar nenhum dano ao seu corpo, mas às vezes causa um desconforto. Não se sabe a sua causa. Os sintomas podem variar de leves a graves, não há cura e algumas mudanças simples no estilo de vida e tratamento geralmente tornam os sintomas muito melhores. Quais são as causas desse problema? Não se sabe exatamente o que causa a síndrome do intestino irritável. Pode ter algo a ver com a hiperatividade de parte do nosso intestino dentro do sistema. O alimento é passado ao longo do intestino por aspectos regulares, ou seja, de contrações, chamadas de peristaltismo. A dor e outros sintomas podem se desenvolver se as contrações se tornarem anormais ou mesmo hiperativas. A área de hiperatividade no intestino pode determinar exatamente onde você sente a dor e se a constipação ou diarreia se desenvolve dentro do sistema. A causa da hiperatividade em parte do intestino não é clara. Um ou mais dos seguintes elementos pode desempenhar um papel. Primeiro, hiperatividade dos nervos ou músculos do intestino. Não se sabe por que isso pode ocorrer. Pode ter algo a ver com a hiperatividade das mensagens enviadas do sistema nervoso para o intestino. Segundo, a intolerância a certos alimentos pode desempenhar um papel em alguns casos. No entanto, se acredita que isso apenas é um pequeno número de casos. Infecções e germes, como bactérias do intestino, podem ser o que estejam ocasionando isso. Terceiro, a hipersensibilidade à dor. Pessoas com síndrome do intestino irritável sentem mais dor quando o seu intestino é expandido, dilatado, do que aqueles que estão sem essa síndrome. Eles podem ter um limiar mais baixo para sentir dor em seus intestinos. O microbioma é a combinação de bactérias que são encontradas em nosso intestino. Pacientes com síndrome do intestino irritável têm um padrão de microbioma diferente daqueles que não têm. As conexões entre o intestino e o cérebro são conhecidas como eixo intestino-cérebro. E é essa ligação que levou ao uso de terapias psicológicas, às vezes sendo usadas para tratar a síndrome do intestino irritável. Quais os sintomas da síndrome do intestino irritável? Dor e desconforto. Isso pode ocorrer em diferentes partes da barriga, em seu abdômen. A dor geralmente vai e vem. A duração e a gravidade de cada crise, porém, varia muito de pessoa para pessoa. A dor muitas vezes alivia quando você faz com que as fezes ultrapassem esses canais. Inchaço. A dor na barriga e o inchaço abdominal, que pode se desenvolver de tempos em tempos. Você pode passar mais tempo com essas dores permanentes. Alterações nas fezes. Algumas pessoas têm crises de diarreia, outros constipação e algumas têm uma combinação de ambos. As fezes podem se tornar pequenas e semelhantes, com formato diferenciado. Às vezes as fezes ficam aquosas ou mais soltas, ou em algum momento o muco pode ser misturado com as fezes. Existem também alguns outros sintomas que podem vir a ocorrer, como náuseas, dor de cabeça, arrotos, falta de apetite, cansaço, azia, sintomas de bexiga irritável, onde algumas pessoas têm sintomas leves e ocasionais, outros têm sintomas desagradáveis a longo prazo. Muitas pessoas caem em algum local e o meio do surto de tempos em tempos. A síndrome do intestino irritável é comum? Sim, é muito comum. Se acredita que afeta 1 a cada 5 pessoas no mundo, em algum momento de suas vidas. Na síndrome do intestino irritável, a função do intestino é perfurada, mas todas as partes do intestino parecem normais, mesmo quando olhadas sob o microscópio. Essa síndrome pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade, mas a maioria das vezes se desenvolve primeiro em adultos jovens e tende a ser mais comum naquelas pessoas com histórico familiar da síndrome. As mulheres são mais afetadas do que os homens, numa proporção de 10 para 1.
Algumas condições produzem sintomas que podem ser confundidos com a síndrome do intestino irritável, como, por exemplo, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a doença celíaca, a diverticulose, a infecção intestinal. Vários tumores, incluindo o câncer de intestino ou ovário, um grupo de cânceres chamado tumores neuroendócrinos. A síndrome do intestino irritável não causa câncer no intestino, mas uma pessoa que tem essa síndrome pode desenvolver câncer mais tarde da vida. Um fator-chave do câncer pode ser a não ação médica no tratamento desse problema. Quais as mudanças no estilo de vida podem ajudar a aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritável? Primeiro, o exercício regular é conhecido para ajudar a aliviar os sintomas. Gerenciar os níveis de estresse. O estresse e outros fatores emocionais podem desencadear sintomas em algumas pessoas. Então, qualquer coisa que possa reduzir o seu nível de estresse ou perturbação emocional poderá te ajudar. Manter um diário de sintomas pode auxiliar e manter um diário alimentar ao estilo de vida há 2 ou 4 semanas para monitorar os sintomas e atividades. Observe tudo que você come e bebe. Momentos em que você estava estressado, perda de peso e quando você faz qualquer exercício formal. Isso pode identificar gatilhos como o alimento, o álcool ou o estresse emocional que possa estar influenciando, e prevenindo esses sintomas.